há uma luta contra a família. Até um filósofo de esquerda, Karl Marx, que é um dos fundadores do marxismo, do socialismo, do comunismo, ele falou assim, que a célula master da sociedade é a família. Se você vê todos os grandes impérios, grego, romano, persa, mongol, qual for, árabe, quando a família se dissolveu, foi quando esses impérios ruíram. Quando a sociedade entrou numa anarquia. E a família é composta por duas pessoas, homem e mulher. A única coisa que o inimigo quer nessa noite, uma das poucas coisas para ele importa de verdade, é a sua família. Ele quer destruir as famílias. Mas vamos ver o que é família. Amém, irmãos? Se família é composta por um homem e uma mulher, preparada pelo Senhor, qual que era a nossa orientação como igreja para alguém que se casar? Isso é importante, eu falei com jovens já. Irmãos, nós recomendamos, são recomendações, se alguém não fizer, ninguém vai ser prejudicado por isso, ninguém vai ser colocado de banco, ninguém vai ser exposto. Mas eu queria que você entendesse algumas coisas. Amém? No livro de Esdras, Deus faz uma acusação muito grave contra o povo. Porque o povo tinha casado com mulheres estrangeiras. Ele falou assim, vou ter que assinar o divórcio. Porque vocês casaram, não respeitaram a lei. O declínio de Sansão foi entrar num jugo desigual. Ele buscou uma mulher filisteia, em vez de buscar dentre as filhas de Israel. Quando Abraão quis uma esposa para Isaac, seu filho, ele mandou buscar na sua parentela, na sua família, da sua nação. Nós não iremos, irmãos, como igreja, apoiar namoro que não seja com cristão. Não precisa ser necessariamente dessa igreja, seja de qualquer outra igreja, mas que confesse a Cristo. A Bíblia fala, não porás em julgo desigual. O que tem a ver o santo com o profano? E respeitar um período de oração. A gente pede no mínimo 3 meses de oração, de corte, de conhecer, de orar. Depois de namorar, a gente pede para não ficar em lugar sozinho, namorar sozinho, namorar em quarto, para não dar ocasião à carne. Não posar na casa do namorado ou vice-versa. E quando for se casar, nós temos um curso antes de dizer sim, que um casal ministra aqui e passar por esse curso. Essa é a nossa orientação para os solteiros que vão ingressar no casamento. Amém, irmãos? Tudo que está aqui, nós estamos falando dentro da Bíblia. Amém? Terminou o namoro? Vai ter que esperar um tempo para voltar a namorar. Não é ideia de Deus você ficar namorando, troca aqui, troca lá, troca aqui, troca lá. Quando Deus foi amaldiçoar Caim, ele falou assim, olha, o seu desejo será contra ti, mas convém que você o domine. Se você olhar na Bíblia, a Bíblia fala em vários lugares para dominar o desejo. Separou, eu depois vou falar quem vai separar, o tempo que vai pedir, tudo. Amém, irmãos? Amém? Você que vai namorar, tem que conversar com o seu pastor, conversar com o seu líder, conversar com seus pais, ver se está todo mundo de acordo. Amém? E você orienta seus filhos e tem um namoro santo, porque vocês vão ver que relacionamento não é brincadeira. Um casamento é uma aliança. É uma aliança de sangue. Nós somos ocidentais. Mas no mundo oriental, onde foi escrita a Bíblia, toda aliança era derramamento de sangue. Sim ou não, irmãos? A mulher é a prova da criação. A mulher é o único animal fêmea da natureza que tem o ímen.
que vem com selo de exclusividade, de originalidade. A mulher é a prova da criação. Os biólogos têm entre parafuso, porque nenhum outro animal fêmea da natureza tem. Porque quando é rompido o ímen, hoje eu estou sem aliança, que a minha aliança deu uma alergia aqui. Mas quando é rompido o ímen, é derramado sangue. Então toda a relação sexual, dentro ou fora do casamento, eu vou explicar primeiro dentro, depois vou explicar fora. É uma união de corpos. É uma união espiritual. Então quando eu tenho a núpcia, o casamento, ele é consumado, e você vai ver que a gente já vai ler um texto, não quando eles vêm pedir a bênção no altar. O casamento é consumado no leito, sem mácula. Amém, irmãos? Vamos ver isso? Amém? Vai comigo em Deuteronômio 28. Desculpa, Deuteronômio 28 não, 22. Amém? Do 13 ao 15. Leis da castidade e do casamento. Se um homem casar com uma mulher e depois coabitar com ela e a aborrecer, e lhe atribuir atos vergonhosos contra ela e divulgar má fama, dizendo: casei com essa mulher e me cheguei a ela, porém não achei virgem. Então, porém, o pai da moça e a sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e levarão aos anciões da cidade à porta. Pode continuar depois. Qual que era a prova? Era o lençol. Então, quando o casamento é diferente do casamento ocidental, que é um casamento católico. O casamento judaico, por isso que você olha a parábola das 10 virgens, passa o noivo. O noivo está passando e chama as convidadas, e algumas estão dormindo, sim ou não, irmãos? Porque é o noivo que vai ao encontro da noiva. É a noiva que espera o noivo no altar. Porque quem se entrega no casamento não é a mulher, é o homem. Porque você vai ver nas cartas paulíneas, Paulo falou assim: como Cristo se entregou à igreja, dando a sua própria vida, assim faça o homem com a sua esposa. Se for para dar a vida, se for a sua vida e a vida da sua esposa, vai a sua vida. Ela tem que viver. Amém, irmãos? O papel do homem é proteção. O papel do homem é ser cabeça. Então, a mulher ficava esperando na tenda, junto com a família. Ia o noivo na procissão, levando todo mundo, fazendo aquele barulho. Quando chegava, tinha a festa e o banquete, e à noite todo mundo ficava quietinho. Eles iam consumar o casamento na tenda. De manhã, o pai e a mãe da noiva estavam à porta da tenda. E talvez, na hora que a menina saísse, a mãe e o pai: deu tudo certo? Cadê a prova? Porque era um orgulho. O pai deixava estendido o lençol na sua tenda. Falou assim: a minha filha é honrada. Na minha casa tem honra. Na minha casa tem obediência. Bem diferente dos dias de hoje, né? Eu vi uma pesquisa do Johnny Barna falando de cristão. De cada 10 jovens, tanto homens e mulheres, 7 vão entrar no casamento sem ser virgens. Perderam a virgindade. E quando eu perco a virgindade antes do casamento, eu estou quebrando um princípio muito grande do Senhor. Pastor, se isso aconteceu antes de eu conhecer a Cristo, amém? Deus fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Ele manda você se arrepender, amém? Daí Ele faz novo. A Bíblia fala que tudo se faz novo. Então você vai entrar num relacionamento como se estivesse virgem. Pastor, se aconteceu quando eu já conheci o Senhor, aí é um grande problema. E eu falo com efeito de causa.
há um alto preço a ser pago dentro do relacionamento. Da questão do entendimento. Da questão de dar certo, né? Das brigas, dos ciúmes. Abre uma grande ilegalidade. E há uma desconfiança. Uma coisa que você precisa trazer muito rápido à luz. Se isso aconteceu, você precisa trazer rapidamente à luz. Ninguém vai expor você. Ninguém vai trazer você diante do altar e falar: você casou sem ser virgem. Ou você perdeu a virgindade, ou você caiu. Ninguém vai fazer isso aqui. Mas nós vamos orar e ministrar o perdão sobre a sua vida. Amém? Amém, irmãos? E daí nós vamos no Salmo 103, que Deus não trata a gente segundo as nossas iniquidades. Mas um preço vai ter que ser pago. Deus perdoa o pecado, mas a consequência continua. Porque todo relacionamento fora do casamento, todo ato sexual fora do casamento é prostituição. Você pensa que prostituição é só algo que uma pessoa que cobra na esquina? Uma mulher que está cobrando? Não. Qualquer ato diante de Deus, fora do casamento, qualquer relação sexual fora do casamento é prostituição. E se é cristão, é fornicação. E a Bíblia fala em Apocalipse 21 que os fornicadores não herdarão o reino dos céus. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Alguém precisa dizer isso. Alguém precisa falar isso em nome de Jesus. Quando a Bíblia fala assim, adultério aí, no capítulo 19 de Mateus, ele está falando de porneia. Porneia é qualquer ato sexual ilícito. Por isso que Jesus fala, aquele que cobiçou a mulher do próximo com seus olhos, já pecou, já adulterou no seu coração. E todo adultério, como de Sansão, começa no olhar, na cobiça. Alguns dizem que o primeiro olhar não é pecado, mas o segundo olhar, aquela conferida, é pecado. E nós vivemos hoje, infelizmente, numa sociedade sensualizada. Vivemos num lugar que as pessoas valorizam mostrar-se, a beleza do corpo, valorizam o prazer, mas nunca valorizam o amor. Quem quer viver o amor? Eu quero viver o amor de Deus. Amém, irmãos? Então, casamento é completo na onde, irmãos? Relação sexual. E Paulo vai falar isso, e quando me uno fora do casamento ou antes do casamento, o que acontece? Vá comigo em 1 Coríntios 6. Vamos ver o que a Bíblia fala? Amém? Primeira Coríntios 6:16. Quem achou? 6:16. 1 Coríntios 6:16. Pois, como sabe, ó mulher, que salvarás o teu marido? Desculpa. 6:16, lendo 7:16. Ou não sabes que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só? Quando se une, se deita fora do casamento. Dentro do casamento é uma transferência boa. Fora do casamento é uma transferência maligna de demônios. Demônios são passados. Demônios são trocados. Legalidade é aberta. Sabe como uma pessoa entra na maçonaria para ganhar dinheiro? É um ato sexual. Prostituição. Então eu estou unindo, eu estou me assemelhando a uma prostituta. Tudo que ela tem de ruim vai passar para mim. E as pessoas vão passando de uma para outra, passando para outra. E tem um monte de gente dentro dela. Às vezes eu oro e eu estou assim, ó, puxando assim às vezes. Você vê várias vezes fazendo isso. Porque eu estou tirando pessoas de dentro da pessoa. Demônios que ela mesma abriu.
Existem 3 moedas espiritual: sangue de animal, no Velho Testamento, na macumbaria ainda usa. O sangue do homem, bruxaria, ainda usa. Mas existe a maior moeda, que o pastor Círio ministrou na segunda-feira aqui. É o sêmen do homem. Toda a auto-bruxaria, todos os verdadeiros pactos são feitos nessa nação. É feito com a libido da mulher e com o sêmen do homem. Isso é sério, irmãos. Então não troque aquilo que Deus te deu por qualquer coisa. Amém? Pastor, mas eu casei. E agora, quando eu casei, eu não tinha esse conhecimento de escolher, de esperar no Senhor, de orar, de ver. E agora eu entrei no relacionamento. E a pessoa com quem eu casei não é a pessoa que eu imaginava. E agora o que eu faço? Quem já teve essa pergunta ou foi perguntado dessa maneira? Amém, irmãos? Vá comigo em Josué capítulo 9. Aleluia. Estou bem tranquilo em ministrar essa palavra. Você pode sair daqui ofendido. Você pode sair daqui como não queira mais voltar nessa igreja. Mas eu vou falar a verdade hoje. Eu só vou ler o primeiro versículo, mas se puder ler os 27 na sua casa, você lê. Josué 9:1. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do mar grande, de fronte ao Líbano, os heteus, os amoreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, se juntaram eles com um acordo para pelejar contra Josué. 3. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores. Levaram saco velhos sobre os seus jumentos, odres de vinho velhos e rostos consertados. Nos pés sandálias velhas, remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. Amém? Os gibeonitas vão com tudo velho, falar: olha, nós viemos de uma nação muito longe e nós vimos que vocês fizeram com Jericó, fizeram com Ai, e nós não queremos que você faça o mesmo com a gente. Faz uma aliança conosco. Engraçado, se você ler o capítulo inteiro, os 27 versículos, a Bíblia fala que Josué faz aliança com os gibeonitas e não consulta a Deus. Você casou sem conhecer o Senhor e não consultou a Deus sobre o seu casamento. Ou você casou pelo momento e não consultou a Deus. E agora? Beleza. Esses reis, todos esses 10 reis, que se juntam contra Josué, na hora que eles sabem que os gibeonitas fizeram uma aliança com Josué, eles falam: não, Josué é muito forte, mas os gibeonitas são mais fracos. Vamos atacar eles. Quando Josué, o mensageiro de Gibeão, chega a Josué e fala: olha, nós somos o povo que vocês fizeram aliança. Você fez uma aliança conosco, que ia nos defender, ia nos guardar. Nós estamos cobrando aliança. Está vindo muita gente contra a gente. Você vai nos defender? Josué viu que foi enganado. Josué viu que foi enganado. Josué falou assim: eu não tenho nada a ver com isso. Foi isso que Josué fez, irmãos? Josué quebrou a aliança, falou assim: né? Vou abrir um parênteses aqui. Eu vi uma história esses dias do pastor. Calma, Lana. A história de um pastor falando de um aconselhamento. Diz que uma pessoa chegou assim para ele: eu separei por incompatibilidade de gênero. É uma palavra difícil. Quer dizer que não bate, né, o caráter dos dois.
Daí quando o pastor foi perguntar, ele falou assim, com a minha sogra, nem era com a mulher. Era com a sogra. O problema. Daí ele falou assim, e ainda aquela mulher ora para voltar comigo. Daí o pastor me falou, mas está errado. Você não pode separar de alguém porque você briga com essa pessoa. Se a pessoa é ciumenta, se a pessoa é preguiçosa ou isso ou aquilo. Nada disso é motivo. Amém, irmãos? Nós vamos ver algumas exceções. Josué foi enganado. Esse moço daí falou para o pastor, mas eu não mereço ser feliz? Não é a pergunta hoje? Todo mundo fala, eu mereço ser feliz. Vou falar uma coisa para você. Sabe aonde você vai encontrar felicidade? Na vontade de Deus e obedecendo a Deus. Mas em um outro lugar. Essa história de eu mereço, imagine Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Nabucodonosor mandou todo mundo dobrar a estátua, senão ia para a fornalha. Os dois podiam falar para Deus, eu mereço ser feliz, né? Eu mereço no mínimo casar. Então deixa a fornalha para depois, só dá um beijinho aqui, só uma dobradinha de joelho, ninguém vai ver. Daniel então, não é para orar? Então não vou orar mais, eu mereço ser feliz, né, Deus? Quem morrer na cova do leão, hein? Quando nós obedecemos, qual o maior? Olha o capítulo 10, o versículo 12, se você ler no livro de Josué, é o maior livramento que Deus deu. Sabe por quê? Porque Deus para o universo. Josué decide lutar por uma aliança que ele não consultou a Deus. Só que Deus, irmãos, Ele ama quem honra a aliança. Se você pegar o capítulo 5 de Eclesiastes, se o homem votou, se o homem fez aliança, Deus não obriga ninguém. Agora, se votou, é obrigado a cumprir. Não importa se foi um padre que fez o casamento, se foi um pai de santo, se foi não sei quem. Mas se você entrou numa aliança, se você fez essa aliança, e se você decidir lutar pelo seu casamento hoje, lutar pelo seu esposo, lutar pela sua esposa, Deus vai parar sol e vai parar lua. Perdoe de dar uma glória a Deus. Eu estudei física, irmãos. Minha faculdade é de física e matemática. Eu estudei. Um dos maiores físicos brasileiros aqui do Aramar desenvolve um submarino nuclear brasileiro. E esse dia está faltando no universo. Um dia o universo parou. Porque alguém decidiu honrar uma aliança. E quantas alianças nós deixamos de lado? Quantas coisas nós entramos e deixamos de lado, irmãos? Nós não estamos lutando. Sabe qual que é a porcentagem de homossexual no Brasil? Não dá 1 e pouco por cento. Não dá nem isso. Mas os caras lutam. Os caras lutam. E nós não lutamos. Jesus falou, pode o homem, os fariseus perguntaram, pode o homem repudiar a mulher por qualquer coisa? Porque naquele tempo, se a mulher não cozinhasse bem, o homem podia repudiar. Se a mulher não lavasse roupa bem, o homem podia repudiar. Por várias coisas, o homem podia dar uma carta de divórcio e mandar a mulher embora. E Jesus falou assim, não foi assim desde o princípio. Foi pela dureza dos vossos corações. Então, qualquer motivo que você acha que é motivo, que é argumentativo, não é motivo para você quebrar uma aliança. Não é motivo para você deixar uma aliança. Mas, pastor, qual é a exceção que a Bíblia fala da quebra do casamento? Da quebra dessa aliança. Vamos ver a primeira. Amém? Vá comigo em Romanos 7. Romanos 7, 2 ao 3.
Quem achou? Dois. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido. Unir-se-á com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, primeira lei, se o outro morrer. Viúvo, né? Alguém, como diz o missionário Carinho, viúva é só quem morre, né, irmãos? Não é quem fica, não é? Sim ou não? Aleluia. Vai primeiro, vamos ver mais um texto. 1 Coríntios 2, 39. Um pouquinho para frente. Para confirmar isso, amém? 2, 39. Não, acho que é 2 Coríntios. Não é, eu estou enganado aqui. Espera aí. Já achei. 7,39. Obrigado, Jamel. Primeira, 7,39. Amém? Quem achou? A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, ficará livre para casar com quem quiser, vírgula, mas somente no... Amém? Casamento é somente no... Aleluia? Deu para entender bem. Segundo, exceção. Vamos lá comigo, Mateus 19, 9. Desde que nós começamos. Aleluia. Malaquias. Depois eu vou ler Malaquias. Entender um pouquinho mais. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Quem achou? O texto fala do que, irmãos? Fala-se que está ligada enquanto se adulterar. Porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas ou por adultério, e casar com outra, comete adultério, e casar com a repudiada, comete adultério. Então, para se quebrar uma aliança, precisa de uma nova aliança. Se um outro adulterou, estão livres para constituir nova família. Salvo, esgotadas as oportunidades de perdão. Sempre Deus vai falar em Malaquias que ele foi testemunha do casamento. O texto em Lucas vai falar assim que o que Deus uniu, você, homem, não separa. O homem não separa. Amém? Malaquias vai falar que ele odeia o divórcio. E que ele foi testemunha. Eu não vou para Malaquias, mas se você quiser anotar, depois eu passo o versículo para você. Amém? Que é Malaquias 2,14, tá? Fala isso. Ele é testemunha e que ele odeia o divórcio. Tem pessoas que eu já experimentei, que conseguem alcançar o perdão. Tem o perdão. E tem outros que realmente não dá para continuar. Os traumas foram tão grandes que não conseguem, até se perdoam, mas não conseguem viver mais juntos. Esses estão livres para constituir nova família, mas esgotado a questão do perdão. Amém, irmãos? Deus sempre é um Deus de perdão.
E se você está num relacionamento hoje e perdoou o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa em uma traição, a Bíblia fala, estou ganhando tempo aqui, que quando o homem desconfiava que a mulher estava traindo, eu falei isso para o Moré esses dias, ele levava a mulher diante do sacerdote e dava água e cinza para ela beber. E se inchasse a barriga dela, quer dizer que essa mulher estava traindo o seu esposo. Lógico que beber água e um pouquinho de cinza, salpicar um pouquinho de cinza no copo, vai encher a barriga. Vai inchar a barriga da mulher. Mas Deus está falando o quê? Não é uma lei machista. Deus fala assim que um relacionamento, ele não pode existir com dúvida, ou com ciúmes, ou com a desconfiança. Deus quer matar a desconfiança. Se nós lermos 1 Coríntios 13, fala sobre o amor, não é, irmãos? Sim ou não? Sim. A Bíblia fala sobre o amor, e fala assim que o amor tudo sofre, tudo crê, e não arde em ciúmes. Porque o que é ciúmes? Ciúmes é medo de perder alguém. O ciúme, a raiz dos ciúmes é a possessão. Um pastor contando um testemunho disso, disse que um dia ele foi convidado por alguém para almoçar, para um casal para almoçar, e na hora que estava pronto o almoço, a mulher, pastor, chamei o senhor aqui para conversar. Daí, mas o que está acontecendo? Você não sabe, né? Sempre que ele pergunta à mulher, você não sabe o que está acontecendo? Mas não. Daí ela começou a falar para o pastor, ele é muito ciumento. É raro uns casos de homem ciumento, mas tem homem extremamente ciumento. Era muito ciumento. O pastor aconselhou e tal. Passado 3 meses, a irmã marca um almoço com o pastor novamente. O pastor vai lá. Daí o pastor esperando a bomba. Lá veio bomba. Né? A mulher pergunta, pastor, está acontecendo um negócio de novo. Daí a mulher, mas o que está acontecendo? Daí ela perguntou, você não sabe de novo? Daí o pastor, o que está acontecendo, minha filha? Ela falou, agora não tem ciúme nenhum. Vai entender, né, irmãos? Um pouco de cuidado, não falo de ciúmes, falo de cuidado, amém, irmãos? É importante. Agora, controlar horário, controlar tempo de ligação, para quem liga, para onde vai, com quem conversou. Tem homem e mulher que pede um relatório completo, né? Tem que bater cartão. Eu conheço um colega que ele muda perto da mulher. A mulher parece que ele fica assim, com medo de errar, com medo que ela estoure e xinga ali na frente de todo mundo. Isso não é de Deus. Isso não é Bíblia. Isso não é amor. Isso é obsessão. Amor lhe dá segurança. Mas também não vai dar mole, né, irmãos? Ficar conversando com a irmãzinha, ficar conversando com o irmãozinho, mandando mensaginha, mandando beijinho. Fica na internet a altas horas. Fica à tarde lá, olhando Faustão, com a mulherada para um lado e para o outro. Tinha uma irmã, José, você lembrar, né, José? A gente assistia filme e ela elogiava muito um cara no filme. E a gente sempre achava estranho, né, às vezes. A mulher só elogiava o cara. Eu falei, cara, que negócio estranho aí, meu. Falava do músico, não sei o quê, não deu outra. Meu irmão. A boca fala que o coração está cheio. Hoje eu falei da janela, o Windows, né? Janela. Eu fico olhando a janela. Davi ficou olhando a janela. Meu pai deu um conselho muito bom. E o conselho dele é bom de verdade. A grama do vizinho sempre é mais verde, né, irmãos? Não é verdade? Sim ou não? O vizinho acha que a sua também é mais verde. Captou a mensagem? Captou, irmãos? Amém?
Deus é um Deus muito, muito bom. Ele é um Deus tremendo, amém, irmãos? E quando Ele vai instituir o casamento, Ele institui várias coisas. E Ele fala que o casamento é o exemplo. Quando Ele quis exemplificar a relação dele com a noiva, Ele falou do casamento, amém, irmãos? Vindo também, essa semana, eu vi muita história de casamento, pesquisando e tudo mais. Eu queria que você fosse comigo em 1 Coríntios 2:39, para a gente contar mais uma historinha, amém, irmãos? Não, 2:39 não. Eu estou no 1 Coríntios 2:39 até agora. Amém? Coríntios 7:5, amém? 1 Coríntios 7:5. Quem achou 1 Coríntios 7:5? Amém? Tem mais uma exceção que eu vou falar. Morte, adultério e tem mais uma exceção. Amém? Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento. Porque alguém, por algum tempo, para vos dedicar à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Eu queria falar um pouquinho às mulheres hoje. O homem é uma máquina de hormônio. O lugar do hormônio do homem, do cérebro, que é o hipotálamo, ele é 10 vezes maior do que da mulher. Amém? É a mesma coisa no lugar da fala da mulher. É 10 vezes maior do que do homem. Amém? Alguma vantagem devia ter. Não é? E o pastor contando, outro pastor contando, eu lendo o livro dele, ele falou assim que um dia ele foi aconselhar um casal que tinha... A mulher disse que ligou para ele: pastor, o meu marido adulterou. Corra aqui. E ele correu lá. E chegou lá, a mulher contente. Aleluia, pastor, falando em língua estranha. Estou livre, pastor. Estou livre desse traste. O pastor senta a conversar. Ela estava privando o seu marido há anos. Há anos. Sem ter relação com o seu marido. Quem que é culpado? Quem que deu ocasião a Satanás? Quem deu lugar? A Bíblia fala aqui, para vos ajuntardes, para não que Satanás não vos tente. Quem que abriu a brecha? Foi ela ou o homem? Eu vou orar nessa noite, irmãos, e toda dor de cabeça vai sair em nome de Jesus. Aleluia! O espírito de DVD vai sair. Deita, vira e dorme. O espírito de DVD, né, irmãos? Deita, vira e dorme. Tripa no balaio, né, irmão? Engraçado. Eu sempre falo isso. Antes de namorar é aquela loucura. Antes de casar é aquela loucura. Quer fazer o que não deve. E quando casa, que tem direito para fazer, não quer fazer o que Deus manda. Eu tenho vários textos para citar. E é impossível que uma mulher, amém, não possa, no nome de Jesus, alegrar o coração do homem. É impossível. E vice-versa. Não é prazer. No mundo valoriza o quê? Prazer rápido e sem compromisso. Aqui é mútuo consentimento. A Bíblia fala sobre a lei dos votos. Acho que é Números 26. Que o homem ele pode votar sem problema. Agora, se a mulher for votar alguma coisa, tem que ser com o consentimento do marido.
E se for menina na casa, o menino tem que ser com o consentimento do pai e da mãe. Então não vem falar que é voto sem seu marido autorizar. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Se você ler o quadro, vai falar que você não é dono do seu corpo é de outro, e vice-versa. Então não se negue. Ah, meu marido traiu. Esses dias. E aí, irmã? Como está o leito? Não acontece, pastor. Deus vai quebrar isso, amém, irmãos? Nós não precisamos de sexy shopping. Nós não precisamos trazer coisas de fora para dentro do nosso leito. Nós precisamos de um avivamento no quarto. É no quarto que Deus vai começar os avivamentos, em nome de Jesus. É no quarto que vai começar a descer fogo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus vai dar melhores anos para vocês aí, aleluia! Você crê? Não vem perguntar para mim o que se deve e não deve fazer. Nas quatro paredes é você e Deus. Amém, irmãos? Ah, pastor, pode isso, eu não quero saber. Eu não quero saber. Ok? A Bíblia não fala de nada. Pode procurar, desafio alguém procurar. Não vai falar de nada. Amém? É você e Deus lá. Tá? Não vai ficar igual a lagartixa na parede só. É só Deus, né, irmãos? É Deus, é misericórdia. Aleluia. Opa, ajuda a menina. Santo é o nome do Senhor. A Bíblia fala em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, sobre os bispos, sobre os presbíteros, pastores, que tem que ser irrepreensível marido de uma mulher só. Então, ser repreensível é ser marido de uma mulher só. Imagina, a gente está pregando isso agora. Tem uma igreja muito grande que liberou o divórcio, ela lavou um tempo o pastor aí, semana retrasada. Já está com o reverendo Moon, agora liberou o divórcio, ela lavou um tempo. Terceira coisa. E aqui eu queria conversar um pouquinho mais de perto com vocês. Mulher não abre ocasião, marido não abre ocasião, tá? Não pode fazer isso. Outra coisa que nós orientamos: violência doméstica. Pedofilia, violência contra homem, violência contra mulher, contra criança. Você está livre. Amém? Partiu para a violência, pega as suas coisas. Eu oriento você a pegar as suas coisas e sair daquele lugar. A lei da vida é maior que qualquer outra lei. Se for um atentado contra os seus filhos, pega os seus filhos e sai de perto desse monstro. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Um dia um pastor contando a história que ele era muito religioso e que ele estava no casamento, só podia ser separado na morte e no adultério, e a mulher apanhando. Não, você tem que ficar lá, você não pode ficar, porque Deus não permite que você saia. Realmente a mulher só saiu de lá quando a morte veio. E a morte veio para ela. Ela saiu de lá num caixão. Então é melhor. Aconteceu a violência. Saia. Você está livre. Essa igreja não vai condenar você. Essa igreja vai abraçar você no nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas porque a Bíblia fala da dureza do coração. Vamos comigo em Ezequiel 33. Eu estou encerrando. Vou ler mais 2 textos. Ezequiel 33, o versículo 26. Ezequiel? Sobre o coração duro, Janela? Sobre a dureza do coração? Eu acho que estava muito louco nesse dia. Não, não é. Mas vamos lá em João, já vou achar o texto. Vamos lá em João 2.
João 2. João 2. Do versículo 1 ao 11. Aonde Jesus começa seu ministério, irmãos? Aonde ele começa, irmãos? No casamento. Amém? 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e a chanceler, a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Para aí. Todo mundo conhece essa história, sim ou não? Né? Fala da transformação da água para o vinho. O vinho representa a alegria. A alegria é diferente da felicidade. Felicidade está relacionado com a situação que você está vivendo. A alegria é um estado de espírito. Amém, irmãos? O vinho representa a comunhão. Representa a restauração do homem. O perdão dos pecados. O novo começo. Engraçado que eu não achei o texto de Ezequiel que fala sobre a dureza de coração. Show, Jamel? Ele tirará de vós o coração de pedra, orar um coração de carne. Vai achando aí. Não, né? Vamos ler junto. Amém? E Jesus fala, acaba o vinho. A mãe de Jesus fala, isso não vai fazer nada. E Jesus fala, olha, não chegou a minha hora. E a mãe de Jesus fala, olha, façam tudo o que ele mandar. Lembra que eu falei para você que estar no centro da vontade de Deus e na obediência de Deus é o lugar onde você vai encontrar alegria e felicidade, amém, irmãos? Os convidados, as pessoas que estavam ali auxiliando o casamento, eles pegaram o quê? Talhas de pedra. Ninguém coloca vinho em talha de pedra. O vinho é colocado em odre, feito de madeira ou de couro, amém, irmãos? Fala do quê? Que aquelas pedras cabiam de 2 a 3 metretas. Metretas é uma medida de água que é 40 litros. 11, 19? Põe te ler aí. Deixa marcado, 11, 19, né? Ezequiel mesmo? Amém. Depois a gente vai ler já junto. Então era uma pedra, é um bloco que chegava à minha altura aqui, de pedra, e era cavado, era cavocado ali. A pedra é dura sim ou não, irmãos? Nem vamos ler para a gente ganhar tempo. Ezequiel 11, 19 fala que o coração de pedra. Sabe o que Deus quer fazer hoje? Um milagre no seu casamento. Um milagre no seu namoro, no seu noivado, no seu relacionamento. Ele quer cavar esse coração de pedra. A água representa o que, irmãos? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a matéria-prima para transformação. Jesus fala que pela palavra vós sois limpos. Se permaneceres na minha palavra, tudo que perdides em meu nome será dado. Jesus quer cavar os corações de pedra hoje. Alguns cabiam 80 litros, outros 120. E foi o melhor vinho. O interessante é que Jesus foi convidado para aquele casamento. Talvez até hoje, Jesus não foi convidado para o seu relacionamento. Salomão vai falar que o cordão de 2 dobras lhe arrebenta muito fácil. O de 3 arrebenta facilmente. Deus quer fazer um milagre no seu casamento nessa noite, amém, irmãos? Ele quer tirar o coração de pedra de alguém. Deus falava muito claro comigo. Uma pessoa que é fria, uma pessoa que é insensível. E eu quero que você vá comigo em Deuteronômios 24, versículo 5. Todo mundo acha que tem que entrar no casamento para ser o quê, irmãos? Feliz, não é? Sim ou não? Eu vou entrar no casamento para ser feliz. Está errado. É mentira.
Teve um monte de gente que casou achando que ia ser feliz e não é. Não é verdade? 24:5. Por quê? A função do casamento não é entrar para ser feliz. Vamos ver em Deuteronômio 24:5. O homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe imporá qualquer encargo. Por um ano ficará livre em casa, promoverá felicidade à mulher que... Qual que é o objetivo do casamento? É ser feliz? É promover felicidade a quem você tomou. Casamento não é lugar de exigência de direitos. Casamento é lugar de você promover a felicidade de quem você tomou em casamento. Casamentos estão sendo desfeitos por causa disso. Eu preciso ser feliz, eu tenho direito de ser feliz. Psicologicamente, psiquiatricamente, um ser humano só é feliz quando faz outro ser humano feliz. Quer viver os melhores anos da sua vida? Viva em função do outro. Faça ele feliz. E vai ver se ele não vai fazer você feliz também. Então não entre no casamento, pastor, eu vou casar, eu vou ser feliz. Isso é a novela da Globo que fala, bobinha. Jesus fala, promova a felicidade. Marido, seja um promotor de felicidade. Esposa, seja uma promotora de felicidade do seu marido. Amém? Voltamos para o último texto de agora. Amém? Agora é o último. Amém? E vamos orar. Mateus 19 e o versículo 12. Eu queria quebrar alguns sofismas mesmo hoje. Oh, pastor, quando eu colocar aquele vestidão branco, eu vou ser feliz. Engraçado que para a mulher a felicidade está no vestidão. O homem é na núpcia, né, irmãos? Ele está aqui, com a mente na núpcia, ela já acaba logo esse negócio. Ei, Jesus amado, é só Deus. 12. Porque há eunucos de nascença, há outros que dos homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do Rei dos Céus. Quem é apto para admitir, admita. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Pastor, eu não conhecia o Senhor. Escute, preste atenção, irmãos, preste atenção, que é importante falar. Se eu entrei num relacionamento que não se enquadra a tudo isso que o Senhor falou, depois cheguei a Jesus, como eu falei, Jesus não leva em consideração o tempo da ignorância. Você está perdoado. Amém, irmãos? Deus não vai cobrar isso de você. É a partir do momento que se conheceu Jesus. Eu preciso desfazer meu relacionamento, não preciso desfazer nada. Amém? Se você vai ser aqui culpado, Deus não vai culpar você. Amém, irmãos? Agora sem clareza, com seus filhos, com seus sobrinhos, seus netos, você vai poder falar sobre isso. Jesus fala de algumas categorias de eunuco. Os de nascença, que não nasceram com órgão genital. Ele fala dos que os homens fizeram tais, que são aqueles que serviam na corte, que eram tirados dos seus órgãos genitais. Ele fala, por último, daqueles que se fizeram eunucos pelo reino de Deus. Amém? Hoje, até esse tempo atrás, tinha uma bandinha, né, no mundo secular, falando que eles eram todos virgens. Não lembro, Jonas Brother, é isso? É, né? Eram todos virgens. Eu vi uma aluna minha falando. Isso, todo mundo virgem. Irmãos, você jovem que está aqui, faça um voto com o Senhor. Permanecer, tá, com um selo de exclusividade, esperando o céu, esperando aquilo que o Senhor vai preparar para você. Pastor, eu estou na igreja, ainda não casei, estou morando junto, parentes. Deus não leva em tempo da ignorância. Amém, irmãos? Deus vai cobrar de você, já está em vida e casamento, vão casar, não tem problema. Agora, um irmão que está aqui dentro, querer se amigar, fazer isso não é de Deus. Amém, irmãos? Só um parênteses que eu esqueci.
E também tem os tais que fizeram voto. Eu ouvi falar de algumas pessoas que fizeram voto de castidade. Já viu alguém que fez voto de castidade? Já ouviu falar? Eu tenho minha tia, na verdade. Minha tia, ela tem um voto. Né? Ela, não sei se ela voltou, ela não fala para ninguém, mas ela nunca casou, né, Vinícius? A tia Maria. Não, ela tem um selo, se ela morrer vai para o caixão branco. Ela é da igreja presbiteriana, sempre serviu o Senhor e tal. Hoje, alguém fala assim, eu vou me dedicar ao Senhor. 100%. Eu vi a estatística das pessoas que fazem esse voto. A maioria é mulher. Porque o hipotálamo da mulher é menor, né? Estou brincando. Mas, talvez tenha alguém, ou talvez virá alguém. Tem algum impedimento de ele ser pastor, ser evangelista? Não, se ele fez o voto de castidade, ele está tranquilo. Eu acredito que Deus vai levantar alguns com voto de castidade. Tem países que realmente não dá para levar família. Principalmente países de maioria muçulmana. Paulo, ele foi casto. Por quê? Porque ele estava numa sociedade que se ele tivesse família, só tinha matado a família dele para Paulo parar de pregar o evangelho. E por isso que Paulo precisava não ter família. Pedro tinha família. Lutero, quando ele fez a reforma, falou, não, agora a gente pode casar. Mas isso também não quer dizer que algumas pessoas possam falar, não, pastor, eu não quero casar. Vim aqui fazer o voto e assumir um compromisso com Deus. Amém? Amém, irmãos? Vou terminar com a frase de Lutero. Lutero fala que o casamento é onde o nosso caráter é tratado. E eu queria terminar com a minha história agora. Quando eu casei, irmãos, a vida inteira, está aqui o Vinícius, a minha avó, minha irmã, minhas tias, tudo guarda o abençoado do vinagre na geladeira. Quando casei com a Ludmila, o vinagre, eu ia procurar o vinagre na geladeira, estava no armário. Porque a avó dela, a mãe dela, o vinagre ficava no armário. Claro, o vinagre hoje está no armário, amém, irmãos? Mas está na geladeira. Eu sou louco. Mas por que eu falo isso? Porque são criação diferente. Cultura diferente. Temperamentos diferentes. E fora outras muitas coisas que eu podia citar. Mas o tal do vinagre é uma benção, né, irmão? Se coloca de pé, eu queria orar pelas famílias. Deus quer cavar seu coração nessa noite. Talvez você chegou aqui pensando em... Quando eu orava, eu vi muitas pessoas falando assim, eu vou embora de casa. Eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Quem falou isso? Eu já falei várias vezes. Eu começo por mim, tá? Mas depois que eu ganhei essa realidade, eu não ameaço mais. Eu não jogo isso na cara mais. Porque eu tenho uma aliança. E Deus é testemunho da aliança. Um dia, Davi assume o governo. Escute. 400 anos depois de Josué ter feito aliança com os gibeonitas. E vem uma doença e assola Israel. Davi vai consultar o Senhor. O que está acontecendo? Deus fala para Davi, Saul matou os gibeonitas. Matou vários gibeonitas. Vai e faz um concerto. Olha, passado 450 anos, a aliança ainda está valendo. Olha como é real isso. Daí, fora Mefibosete, Davi dá aos outros filhos de Saul para eles serem enforcados pelos crimes que eles cometeram. Estava tendo uma doença, uma praga, por uma quebra de aliança. Eu estava orando essa semana e nós pecamos tanto, irmãos, e vivemos debaixo de tanta consequência que a gente não sabe discernir mais. Qual é a consequência e qual que é o ataque do diabo. Nós precisamos entrar rapidamente num governo de obediência. Entrar na obediência do Senhor. Guardar as alianças do Senhor. Fiz aliança, cumpri.
Eu estou até hoje ministrando o Evangelho porque um dia, nesse lugar aqui que eu estou hoje, eu fiz uma aliança com o Senhor. Eu tenho que cumprir essa aliança. Custe o que custar. A Ludmila e a Natália sabem, respeito muito, amo elas, vou cuidar delas, vou fazê-las felizes. Mas eu tenho uma aliança com Deus. Eu amo Jesus mais do que a minha filha. Amo Jesus mais do que a minha esposa. E ela fala a mesma coisa. O Aimoré falou isso e é a mesma coisa que a gente fala. Ela ama Jesus mais do que eu. E eu vou ensinar a Natália a amar Jesus mais do que eu e a mãe dela. E o marido dela. Porque ela tem uma aliança eterna com Jesus. Não põe esse casamento entre você e Deus. Deus quer transformar. Deus não vai quebrar princípio para te abençoar. Eu vou ser feliz. Larga o namorado, vai para o outro, vai ser feliz. Se entrega para um, vai para o outro. Você é feliz. Feliz está detonado. Se você ler Mateus sobre a genealogia de Jesus, Deus não quebra princípio. Deus fala assim: e gerou Betseba Salomão. Vai falar: Urias era o marido de Betseba. Deus não quebra princípio. Mulher de Urias, Betseba, gerou Salomão. Quando Jesus está em João 4, ele fala para a mulher: olha, você já teve 5 maridos. Esse sexto a gente nem pode chamar de marido. Deus está falando para você não falar mais que você vai separar. Escuta o que estou falando, que está tendo peso no seu relacionamento. Para com esse ciúme, para com esse controle. Para de falar que vai embora. Para de ficar mandando mensagem, conversando com quem não deve. Para com essas amizades em nome de Jesus. Deus está querendo fazer uma limpeza. E o conserto que Deus quer fazer hoje é com as famílias. Se é um perto da mulher, é outro longe da mulher. Para com isso. Cria vergonha na cara. Para das cantadinhas de ficar com os olharzinhos. Para, mulher. Para de se insinuar. É sério que eu estou falando. Deus precisa limpar os casamentos. Deus precisa limpar essa igreja. Para de ficar fletando. Para de ficar tirando para um lugar para o outro. Não há nada que vai ficar em oculto, irmãos. Traga a luz em nome de Jesus. Para em nome de Jesus querer ficar sendo cupido. A dar conselho, vai mesmo. Para de ouvir quem não ouve a Deus. Para em nome de Jesus. Vá para a Bíblia, vá para a oração, vá para o monte. Vá procurar alguém de Deus para você ouvir. Saia dos chats, saia do WhatsApp, saia do fake, saia. Deus quer limpar em nome de Jesus. Deus quer limpar essa igreja de todo adultério, de todo espírito maligno de imoralidade sexual, de perversão sexual. Deus está limpando em nome de Jesus. Capão há um império da pedofilia. Ribeirão, o império do adultério. Vai cair por terra em nome de Jesus. Nós vamos se levantar como casamentos sarados. Ninguém faz nada lá. Ninguém faz nada aqui. Nós faremos, nós vamos orar, nós vamos clamar. E a Bíblia fala: se o povo se humilhar e orar a mim, eu virei do alto céu, e virei e sararei a vossa terra. É um tempo de sarar, é um tempo de curar em nome de Jesus. E se levantar e lutar pelos casamentos. Eu vou lutar pelo meu casamento, meu irmão. Eu vou lutar até o final. Até minha última força eu vou lutar. Vou lutar para minha filha, vou lutar para minha mulher. E se for preciso, Deus vai parar os céus e a terra. Vai parar tudo. Há um fogo nesse lugar, meu irmão. Há um fogo. Há um concerto a ser feito. Xeremandaradarai. Erebacandaramassou.
A Globo está decretando uma cultura do homossexualismo, do adultério na televisão. Nós precisamos levantar com a cultura do reino em nome do Senhor Jesus. Casamento, família é o coração de Deus, projeto de Deus. Não é assim desde o princípio. No princípio Deus fez o homem e a mulher. No princípio Abraão teve uma mulher. Não tinha adultério, não tinha separação, não tinha nada. Deus quer fazer algo de Deus. Todo demônio que está tentando separar famílias, colocar marido contra mulher, todo espírito de ansiedade, todo espírito de altivez, todo espírito de falatório, todo espírito de grito, todo espírito de homossexualismo, todo espírito de adultério, todo espírito de lascívia, todo espírito de sensualidade, você não tem lugar mais nessas famílias. Eu tomo isso em nome de Jesus. Coloca os seus anjos lá, Senhor, faz uma limpeza, passa com a água, transforma a água em vinho, tira todo o coração de pedra, restaura as famílias no altar do Senhor, restaura os filhos, restaura os relacionamentos dos namorados, restaura os solteiros, restaura a virgindade, restaura. Há uma restauração vindo com violência nesse lugar. Chorou, madandarabacandarabarabarabassou, erebacandarai, chorou, madarama. Pegue na mão do irmão que está do seu lado, em nome de Jesus. Nós já vamos cear. Eu vejo o inferno se desorganizando, irmãos. Eu vejo fileiras do inimigo se desorganizando. Eu vejo saindo da sua boca uma espada afiada. Abra sua boca, comece a clamar pela sua família. Comece a lutar pela sua família. Comece a lutar pelo seu filho. Comece a lutar pela sua filha. Começa. Deus está levantando o altar. Convida Jesus. Vem para essa festa. Vem para o meu namoro. Vem para esse lugar. Fogo! Avivamento começa no quarto. Avivamento começa no secreto. Avivamento começa na comunhão. Começa no relacionamento. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ei da bandorobacandaranarai, erebacandarabassou. Libera a língua, libera a dança, libera o profético, as janelas abertas. Deus. Eu via casamentos por um fio. Eu via casamentos da aparência. Shomoko, Hadash, Marai, Naramanara. O amor, a paixão vai voltar. Abra seu coração. A paixão. Você vai ter só olhos para ela. Você só vai ter olhos para ele. Show. Batalha. Aqui é sentença. O que você orar nesse lugar, Deus vai ouvir. Começa a pedir. Eu peço mais amor. Eu peço avivamento na minha casa. Eu peço no nome de Jesus. Fogo. Eu oro por famílias. Eu oro por casas. Me coloco na brecha. Por famílias estruturadas.
por lares sem pai, sem mãe, por crianças abandonadas, por mulheres violentadas, por homens deixados de lado. Vem restaurando os altares, vem restaurando as famílias, restaura essa casa, Jesus. Oramos sobre Capão, oramos sobre Ribeirão, São Miguel nós oramos. Vem derramando uma chuva de graça, de bênção. Eu oro pela minha família, primos, tios, irmão e irmã, sobrinhos. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha, 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 venha. O noivo vai voltar, ele virá, o Rei Jesus, ele é o noivo, eu sou noiva, eu sou noiva. Espero quantos minutos, quantos segundos, quero encontrar contigo. O maior evento do céu será o casamento da igreja com Jesus, da noiva com o noivo, a bodas do Cordeiro. Eu quero casar, eu não quero me contaminar, eu quero me preservar a ti, irrepreensível, com vestes brancas, oh, com boas obras, com boas obras, com boas obras, Jesus. Eu quero encontrar, eu quero te abraçar, quero te beijar, Jesus. Quero ministrar o seu coração, quero alegrar o seu coração, quero alegrar o teu coração, só no teu coração, Jesus. Amandara show, acai, uma paixão, uma sede por mais do Senhor. Sede, 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 sede. Sede da presença. O maior valor que a gente deve ter é o tempo que nós passamos com Ele. Ministre o coração dele, ministre o coração do noivo. Diga palavras de amor, manda uma carta para Ele, expresse sua paixão, a sua vontade de estar com Ele, no nome de Jesus. Ei, nós te amamos, Jesus. Seu amor é melhor do que o vinho, seu amor é melhor do que champanhe. Nada se compara ao teu amor, nada se compara à tua presença, nada se compara a ti. Eu te amo Jesus, eu te amo, lindo Jesus, oh, tu és lindo Jesus. Ele está aqui, meu irmão. Ele veio receber. Ele está aqui, dá um sinal de vida para ele. Toca o coração dele. Não é ele que quer tocar o seu coração. Toca o coração dele com a sua adoração, com a sua oração, com a sua intercessão. Toca o coração dele, rasga o seu coração. Não sai com o coração da mesma maneira. Ei.
santo, santo, santo. Tu és santo, tu és poderoso. Aleluia. 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 Oh, a Undina com coquinha, não sei quem está combinado. Marcou alguém? Não? Ok. Marca a irmã Terezinha, vem cá. Fica em pé. Nós vamos cear nesse momento. Renova a aliança com o Senhor. Eles vão entregar, a gente vai consagrar na sua mão. Não participe enquanto todos pegarem, a gente participar junto. Continua orando, continua buscando. Nós te amamos, Jesus. Quem precisa de música para adorar não é adorador. Quem precisa de alguém para orar junto não ora. Enche esse lugar com a fumaça da sua oração. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Irmão, você não sabe quanto tem o valor da língua estranha, da oração em línguas. O diabo não entende, o diabo pira. Só Deus interpreta. Deus quer dar um dom de variedade de língua. Quanto tempo você não fala em língua? A Bíblia fala que quem ora em línguas ora de fato. Vai orando em línguas, vai orando em línguas. Deus está revestindo você. Há um revestimento, há um manto, há algo. Eu vejo Deus intercedendo, Deus usando a sua oração como uma arma de guerra, como uma arma de ataque. Eu vejo missionários sendo fortalecidos. Eu vejo famílias sendo restauradas quando está orando. Mas pastor, eu só sei falar uma coisa. Quando você está aprendendo a falar inglês, você aprende as primeiras palavras. Thank you, good morning, good night. É as primeiras palavras, welcome. Depois você vai aprendendo o idioma inteiro. Eu vejo algumas pessoas orando em outras línguas mesmo. Língua de países, línguas de tribos e de nações. Choromos, doromo, kumaharja, hanawana, hanarama, hanarama, kandarai. Eu vejo fogo nos lábios de algumas pessoas. Há uma distribuição do céu aqui.
Barabassou. Bacana. Oh, tu és santo. É o idioma que você vai falar no seu país. É o idioma que você vai falar no seu lugar. Depois eu pego mais pra você lá. Língua inglesa, língua espanhola, o alemão, o francês, o russo, o árabe, o chinês, o japonês, o holandês, o sueco, o turco, o hebraico, o farsi, o mongol, o uzbeco, o armênio, georgiano, ucraniano, polonês, italiano. E começa a interceder por nações. Deus está fazendo alguma coisa nas nações hoje aqui através dessa igreja. Indonésio, o indiano, paquistanês, o afegão, Tajiquistão, Quirguistão, cazaque, coreano, filipino, o indonésio, o Bornéu, tailandês, as línguas africanas, os dialetos, o húngaro, o romeno, o bielorrusso, finlandês, marnaquês, baço, o grego, o etíope, mamamás. Vem. Eu vou consagrar, irmãos, o pão e o cálice. Se você quiser trocar com alguém, forma de aliança espiritual, depois da consagração você fica à vontade. Vou consagrar os dois, hoje não tem ordem. Pai, nós consagramos esse pão, esse suco, chorou, orou, que não seja agora nada natural. Que o Senhor possa estar em nós e nós no Senhor. Que sejamos fortalecidos e que haja uma transformação da água e do vinho, uma multiplicação do pão. Receba isso. Transformação de água em vinho e a multiplicação do pão. O milagre do pão na sua vida. Tu comerás o melhor dessa terra. Está consagrado, irmãos. Pode participar, fica à vontade. Quiser trocar com o seu irmão. Aleluia. Que pãozinho bom, meu irmão. Sem fermento. Você não vai precisar do crescimento do homem. Você não precisa do homem para crescer. Sem fermento, o vinho e o pão.
seu crescimento não vem da terra. O seu crescimento vem do homem, do céu. Não vem do homem, vem do céu. Não espere favor de homens. Não busque o que Deus pode dar em homens. Você não precisa de um nome. Você não precisa de quem indique você. Onde você recebeu uma palavra do pastor Amarildo, Ele, Jesus, é a sua porta. Não vai choramingar para ninguém. Vai chorar aos pés de Jesus. Ele fará o sobrenatural sobre a sua vida. Recursos virão. Pessoas irão a nações. Amém?